devagar numa estrada eu considero mais perigoso do que carro rápido. Eu tô a 120, turma, eu não tô correndo. Mas desculpa, eles são atrasados porque o consumidor aceita ter um carro atrasado. Porque eu tava ultrapassando um carro na faixa da esquerda, né? E ele veio e colou na minha traseira assim. Fala pessoal, tudo beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Mais um vídeo aqui no Carro de Colecionadores, de uma maneira um pouco improvisada, mas algo que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu tô na estrada, indo para Campinas. Tô indo fazer uma cobertura da prova de meia milha da Driver, organizado pelo pessoal da Driver. Eu tava aqui na estrada, ontem eu peguei a estrada também. E tem uma série de coisas que me chamam a atenção, principalmente depois de 4 anos morando fora. Pra quem não conhece, chegou no canal meio por esse vídeo. Eu moro nos Estados Unidos há 4 anos, produzo vídeo de lá e toda vez que eu venho ao Brasil eu acabo aproveitando para fazer vídeo aqui também. Fiquei 1 ano sem vir ao Brasil dessa última vez, então tem uma série de coisas assim que me chamam a atenção, principalmente em relação à segurança na estrada. E é algo que eu gostaria de compartilhar com vocês agora. E tudo isso que eu vou compartilhar com vocês é opinião minha, tá? Eu quero que fique muito claro. Caso você tenha uma opinião diferente, tenha uma forma diferente de ver tudo que eu vou falar, por favor, deixa aí nos campos dos comentários. Os comentários existem para isso e o ambiente aqui do Carro de Colecionadores é justamente esse. Um ambiente para a gente compartilhar conhecimento, compartilhar informações e coisas sobre o mundo dos carros. Bom, a primeira coisa que me chama a atenção, eu estou na rodovia dos Bandeirantes, tida por muitas vezes como a melhor estrada do Brasil, que tem um limite máximo de velocidade de 120 km por hora. Velocidade essa que eu estou aqui em piloto automático ou controle de velocidade cruzeiro, né? Essa é a primeira coisa, assim, o primeiro ponto. O Brasil é um país que descobriu uma fonte de renda com multa, né? Multa deixou de ser uma coisa para educar e passou a ser uma ferramenta uma forma de receita dos municípios, né? E isso para mim fica muito claro, até porque as multas têm um valor bem baixo. Então normalmente quem tem carros importados, carros mais caros, se sentem no direito de andar mais rápido, e se tomar multa, paga multa, se tomar multa, passa os pontos para os amigos, compra os pontos, né? Tudo que vocês muito bem conhecem. Mas o que me chama a atenção é o seguinte: por exemplo, esses 2 carros acabaram de me passar aqui à esquerda, eu estou a 120, continua a 120. Eles acabaram de diminuir a velocidade na pista da esquerda, olha lá. Eu estou passando eles a 120 km por hora e eles estão na pista da esquerda a 120 km por hora. Entendeu? Então essa é a primeira coisa que me chama a atenção. Como tem gente que não tem ritmo de viagem. Olha lá, agora eles retomaram a velocidade, bem mais do que 120, porque eu continuo a 120, tá? Então a primeira coisa que eu vejo é que tem uma diferença muito grande entre a velocidade dos carros. Tem carros que andam muito, muito devagar na estrada e tem carros que andam muito, muito rápido. E aí entram alguns pontos. Carro devagar numa estrada eu considero mais perigoso do que carro rápido. Porque quando você está andando rápido, você está mais atento. Quando você está andando devagar, que nem eu estou passando, por exemplo agora, ó, continua a 120 e estou passando esse carro. Que velocidade que ele está? Uns 100? Uns 90? Na faixa da direita já tem um caminhão que o limite é 90, enquanto os carros andam a 120. Se um caminhão sai para ultrapassar na faixa do meio, 2 faixas da estrada estão andando a 90 km por hora. Então assim, eu entendo que tenha uma parcela que tenha medo de multa e fala: putz, eu vou andar devagar porque eu não quero correr risco de tomar multa. De fato você não corre o risco, mas eu acho que você coloca a tua vida em risco e a das outras pessoas, né? Porque o mais perigoso em uma estrada é a diferença de velocidade entre os carros. Eu já comentei isso lá nos Estados Unidos, que todo mundo anda em excesso de velocidade, e anda mesmo. Por quê? Porque para um carro moderno, você andar a 120 km por hora, você vê que o carro não está à vontade. Você vê que você não está à vontade no carro, que você poderia perfeitamente andar a 130, 140 km por hora sem colocar risco à vida de ninguém, né? O andar numa velocidade mais alta não coloca a vida em risco de ninguém. O que coloca são manobras bruscas, tomadas de decisões erradas no trânsito. Tudo isso coloca
em risco. Mas eu pegar numa estrada que eu tô aqui no piloto automático, se eu tivesse a 120 ou a 140, não teria diferença nenhuma, né? Ó, tô passando mais um carro aqui, ó, continua a 120, tô passando aqui, também deve estar na casa do seu 100, por aí. E aí vocês podem falar, né? Pô, mas TK, existe um limite mínimo e essa pessoa tá dentro do limite mínimo dela, ela tá dentro do direito dela. Eu entendo. O que eu não entendo é que ela precise de fato ficar nisso, entendeu? É muito devagar para uma velocidade de estrada. Eu já mostrei para vocês, a avenida do lado de casa é 55 milhas, é 90 km por hora de velocidade e não tá colocando a vida em risco de ninguém. Dá uma olhada, Fiat Siena aqui tá o quê? A 80, 90 km por hora, entendeu? Tudo bem, você vai pegar, você vai falar, ah, tem um Fusquinha aqui na frente, ele tá andando, tudo bem. Beleza, deixa ele andando na pista da direita como ele tá, não é problema nenhum. Agora, uma série de carros andando em velocidade muito baixa, pra mim é um problema. Da mesma forma que pra mim é um problema, e eu já fui ultrapassado por alguns carros completamente rápidos, numa velocidade desproporcional aos outros carros, costurando pra caramba, tomando decisões erradas, né, manobras bruscas e tal, pra quê, né? Então esse é um outro ponto. Outro ponto são as motos, né? Eu entendo, final de semana eu andei de moto, mas tem moto que me passa, sei lá, a 200, de repente esse mesmo cara que tava a 200 que me passou, ele tá andando a 70, 60. Hoje eu peguei um cara na pista da esquerda, ele começou a reduzir na pista da esquerda pra sair pro acostamento da esquerda. Tipo, por quê? Né? Outra coisa que eu acho interessante em pedágio, né? A gente vê muito lá a figura do pedágio, que você não diminui a velocidade. Por que aqui eles não conseguem ter o mesmo sistema? Um sistema que seja livre, que o carro não precise diminuir a velocidade dele e que a praça de pedágio seja apenas para quem não tem o tag, vamos dizer. No caso aqui é o tal do sem parar. Que isso é outra coisa. Por que o sem parar tem que cobrar mensalidade? Se é um negócio que vai ajudar na viagem, né, na velocidade da estrada, vai diminuir número de funcionário, vai diminuir quantidade de troco que você precisa ter, de dinheiro movimentado. Eu só vejo vantagem em você ter o tagzinho aqui. O que eu não vejo sentido é de fato cobrar mensalidade. Assim como eu já vi amigos e parentes que não tem, porque falam, ah, eu não vou pagar mensalidade, prefiro ficar na fila do pedágio. Vai entender. No caso aqui eu tô com um carro emprestado, carro de montadora de frota não tem o tag do sem parar, por isso que eu tô passando sem parar. Bom, outra coisa que eu já comentei e mostrei pra vocês lá, é que todos os veículos na estrada andam na mesma velocidade, né? E isso é um outro ponto que eu fico me questionando depois disso. Você pega uma estrada que nem essa, uma estrada padrão internacional, tirando a parte do asfalto, de ondulação, que isso você acaba tendo. Eu sei que vai ter gente que vai falar, pô, você não viu no meu estado como é que são. Eu sei, já viajei bastante o Brasil, eu já vi a tragédia que é em muitos estados o estado das estradas. Mas é a história dos caminhões. Por que caminhão precisa andar tão devagar? Né? Você vê, o ônibus ele está ultrapassando, que eu imagino que tenha que seguir a mesma velocidade do caminhão. Tem duas faixas da estrada de 3 que estão andando com velocidade super baixa. Eu tô a 120, turma. Eu não tô correndo e eu tô ultrapassando todo mundo. Olha isso. Olha lá. A velocidade que está esse carro aqui. Dá uma olhada, eu vou diminuir. Vamos ver. Ele deve estar eu diminui para 90, eu tô passando ele. Olha isso. Vocês entendem o que eu falo do lance de velocidade? Tem gente que fala, pô, mas esse pessoal que compra esses carros importados ficam andando super rápido e tal. Eu também acho desnecessário, até por conta da história de multa, né? E aqui eu prefiro colocar 120 e ficar sossegado e garantir que eu não vou ter multa, do que ficar tomando multa à toa. Mas é a tal história, anda num carro desses a 120 pra você ver como é. Ó aqui, ó. Tô a 120. Tá vindo um Passat aqui, ó. Quer ver? Ele vai me passar uns 150, 160. E você vai ver lá dentro do carro, tá um sossego, né? Não tá colocando a vida de ninguém em risco. O cara andando na pista da direita a 80, 70, com certeza ele tá colocando a vida dos outros em risco.
Então, o lance dos caminhões que eu tava falando, vocês podem falar, pô, mas caminhão é muito pesado, ele demora mais para parar. De fato, ele demora mais para parar. Mas se todo mundo na estrada estiver andando na mesma velocidade, ou próximo dela, a diferença de velocidade entre os carros vai ser muito pequena, né? Que tipo de manobra brusca esse caminhão vai ter que fazer, ou que tipo de frenagem brusca ele vai ter que fazer a 120 km por hora ou a 90 km por hora, entendeu? Você pega uma estrada dessa, ó, 3 faixas, você viaja tranquilo, você tem um campo de visão super grande. Na minha opinião, onde dá acidente em caminhão? Imprudência, né? Excesso de velocidade, onde não tem que ter excesso de velocidade. Falta de manutenção, o caminhão ficou sem freio, tá errado, né? Porque ele tem que ter manutenção. O problema não é o limite da estrada, entendeu? Eu acho fácil, muitas vezes, querer consertar um problema dessa forma, né? Pra mim, eu não sei, é assinar um atestado de burrice, de preguiça, do tipo assim, quando mudaram limite de velocidade na marginal, né? Que é aquela decisão genial. Não, pô, a marginal é muito perigosa, tem que diminuir a velocidade. Peraí, se ela é perigosa, por que ela é perigosa? Ah, porque o asfalto é ruim. Pô, então tem que melhorar o asfalto. Ah, porque os carros não são bons, então tem que melhorar a segurança dos carros. Mas agora diminuir a velocidade, né? Na época eu brincava, eu falava, vai vir um gênio daqui a pouco que vai falar assim, se não andar nenhum carro na marginal, não vai ter mais acidente na marginal. Né? Tipo, o que vai mudar? Nada. Se andar 70 km numa marginal, você só vai guiar mais distraído, né? Por quê? Porque o carro vai ficar tão devagar, você vai falar, vou mexer no celular, deixa eu mandar uma mensagem aqui. Se você está guiando numa velocidade boa e todos os carros estão andando no mesmo ritmo, você está guiando atento. Por quê? Porque o carro na frente está na mesma velocidade que você, o carro atrás que está vindo está na mesma velocidade que você. Aqui, ó, continua a 120, certo? O Gol que acabou de sair na minha frente, dá uma olhada, e ele acabou de sair na minha frente a uns 100 por hora, porque tem outros 2 carros na faixa da direita ali, uma Montana e um K, que devem estar uns 80. Ali, ó, olha isso. Eu tô passando eles a 120 km por hora. Ai, TK, mas a qualidade dos carros é muito diferente. Lá vocês podem andar, desculpa, gente, isso não é desculpa pra mim. Se você pegar o meu Golzinho e andar a 120 km por hora, você viaja tranquilamente a 120 km por hora. Isso eu tô falando dessa estrada que é 120, né? E as estradas que são 90, 100 por hora, né? Que nem a Anguera aqui na frente, é 100 km por hora numa estrada. Não dá pra acreditar, né? Ó, mais uma. Caminhão, obviamente andando super devagar. Acabei de comentar do Golzinho, que acabou de ir pra faixa da direita. Que velocidade que ele tá? Provavelmente na mesma dos caminhões. Vocês podem falar assim, mas TK, esses caminhões não conseguem andar numa velocidade maior numa subida. Vamos brigar para ter caminhões que consigam andar numa velocidade maior. Vocês entendem como tem que ser a mentalidade? É a história dos carros, né? Ai, mas os carros no Brasil, eles são muito atrasados. Mas desculpa, eles são atrasados porque o consumidor aceita ter um carro atrasado, né? Muitas vezes por falta de referência, né? Ele não tem referência. Quando fala, ai, o Honda Civic nos Estados Unidos é um carro popular, ai, o Toyota Corolla é um carro de não sei o que lá nos Estados Unidos, é um carro de 15 mil dólares e tal. Aí quando chega para a realidade do cara aqui, ele aceita comprar o popular dele lá 1.0 por 50 mil reais, entendeu? E ainda justifica falando, o Brasil é assim. Turma, o Brasil vai ser assim enquanto todo mundo aceitar que o Brasil seja assim, entendeu? Esse é o grande ponto. Assim como o grande ponto é isso. Ah, mas os carros no Brasil não tem piloto automático. Ué, não tem porque o consumidor não quer, porque o consumidor prefere ter uma telazinha bonitinha no carro, entendeu? Do que ter algo que vai trazer um ritmo de viagem e economia de combustível. Esse carro está fazendo 15,6 km com litro. Tô andando num carro de 210 cavalos, o Honda Civic SI. E eu não sei exatamente quando esse vídeo vai ao ar, mas no nosso canal vai ter, obviamente, a avaliação do Civic SI, teste do Civic SI. Vamos levar ele para Interlagos. E ó, mais um, ó. Continua aos meus 120 km por hora. E eu tô passando aqui mais um carro. Aí tá vindo um Corolla lá pela pista da direita, ou algum outro carro. É um Corolla que
deve estar passando a uns 150, 160, eu continuo no 120. Tô aqui, ultrapassando. O Onix, que acabou de me passar, tá dormindo na faixa da esquerda. E eu falo, por exemplo, isso da faixa da esquerda, né? Que pode ter gente que venha justificar dizendo, pô, mas não tinha ninguém vindo atrás, por que precisa sair? Cara, precisa sair porque é a regra, né? A faixa da esquerda é uma faixa de ultrapassagem. Se não tem ninguém na faixa do centro, fica na faixa do centro. Quando a gente começa a dar bons exemplos, vocês podem ter certeza que as outras pessoas vão se sentir constrangidas e incomodadas de fazer algo errado quando todo mundo está fazendo algo certo. Então não é aquela coisa assim, justificativas dessa, ah, no Brasil sempre foi assim, ah, no Brasil é assim. Cara, pra mim não cola, entendeu? Eu não consegui filmar pra vocês, mas eu acabei de ser ultrapassado por um Mustang desse, um S550, esse geração atual, começou a ser vendido, um branco, com um idiota guiando. Então é aquilo que eu falo, o meu problema não é gente acelerando, são os babacas que querem andar numa velocidade absurdamente alta no meio dos outros carros e costurando. Porque eu tava ultrapassando um carro na faixa da esquerda, né? E ele veio e colou na minha traseira, assim, que nem um imbecil, assim, completamente desnecessário. E aí eu passei outro carro, eu tô saindo aqui pra direita, ele pegou e foi me ultrapassar e deu aquela jogadinha de carro em cima, assim, ainda ficou olhando, como se eu tivesse atrapalhando a vida dele. É aquele senso que às vezes eu falo que muitas pessoas têm dificuldade, que uma é saber conviver em sociedade, saber que ela está dividindo o mesmo espaço, que o espaço dela, que comprou o carro dela bacana lá, pagou 300 mil reais no carro dessa pessoa, é o mesmo espaço dos outros carros, né? E que se está na rua tem que respeitar a lei, né? Independente do carro que tenha, né? Que é aquele grande erro que acontece muito, principalmente aqui no Brasil, porque nos Estados Unidos, pelo menos onde eu convivo, eu não tenho esse tipo de contato, que é do ter é poder, sabe? O cara que tem, ele acha que ele pode, que ele tá acima de tudo, né? E aí quando eu comento do negócio do excesso de velocidade, né? É aquela coisa, um cara desse, por exemplo, se ele tomar uma multa, ele vai tomar lá uma multa de, sei lá, 100, às vezes tem umas multas de 500 reais. Mas esse cara não vai ter que ir pra corte para responder na frente do juiz o porquê que ele tava guiando assim, ou não vai ter uma dor de cabeça maior. Então é esse grande ponto. Eu fico chateado de ver como tem gente pequena, sem educação, gente literalmente babaca, né? Vocês vão, provavelmente quem me conhece e imagina, né, deve falar, pô, mas você tem teus carros também, você não dá umas aceleradas às vezes na rua? Cara, eu dou, sozinho. Eu dou assim, pego um trechinho de reta, putz, deixa eu dar uma esticada aqui no Corvette de segunda e terceira. O que eu não faço é guiar apavorando os outros, guiar costurando que nem um imbecil, sabe? Eu acho que tem uma diferença muito grande, né? Um cara como esse guiando dessa forma, guiando mal ainda, que você vê que o cara é grosso no volante, assim, de pesado e tal, cara, a chance de você causar um acidente é gigantesca. A troco do quê? Zero. E o que vai acontecer com um cara desse bater e matar alguém? Nada. Então, cara, é isso, né? E uma coisa que me incomoda profundamente aqui é justamente isso, que eu pego estrada, eu não consigo ter ritmo. Por quê? Porque é sempre gente andando mais devagar ou gente andando mais rápido. Eu consegui agora porque eu saí domingo às 8 horas da manhã que eu peguei a estrada e eu tô vindo tranquilo. Mas mesmo assim, vocês viram a quantidade de carro que eu ultrapassei. Eu já mostrei pra vocês várias vezes eu viajando lá nos Estados Unidos por horas com o mesmo carro do meu lado. Por que eu viajo com aquele mesmo carro do meu lado a viagem inteira? Porque ele tá andando na mesma velocidade, né? E lá existe essa tolerância pro excesso de velocidade. Por quê? Porque o fato de você estar 120, putz, naquele trecho você estava a 125, a 130, isso não é correr. Correr é você andar a 200 num trecho de 120. E aí o que acontece lá? Se você for pego andando a 200 num trecho de 120, você é preso, entendeu? Aqui o que acontece? O cara do carrão lá que acha que pode andar num domingo de manhã 200 e tanto na estrada, o que vai acontecer? Se muito, ele vai tomar uma multa, vai falar, chegou uma multa aqui, pagou, beleza, secretária, paga aqui pra mim, entendeu? Mas é isso, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo aqui no Carro de Colecionadores e quero ouvir também
um pouco a opinião de vocês. Deixem aí nos comentários, tá bom? Vamos bater papo sobre carro, porque isso é o que a gente mais gosta de falar. Valeu! Esquece da curtida, compartilhem com os amigos e a gente se vê numa próxima aqui no canal. Grande abraço a todos, tchau!